Deixa eu só passar a bola no canal 6 da Claro Net, TV Praia. Vem aí Ângelo Galhardo com Alô Comunidade. A gente volta amanhã às 11h30 da manhã com o Ponto de Vista e a gente continua na 95.7, a sua rádio no litoral. Ângelo Galhardo, O programa a seguir é livre para todos os públicos. Alô, comunidade! Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa, aqui pela sua TV Praia, Canal 6, também pela Summit TV, igualmente pelo sistema RS Cidades, para todo o estado gaúcho, pela TV Mar também, que é o Movimento Artístico Regional, as pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, com a produção também da Miriam De Gasperi, igualmente também com a galera do Laboratório de Comunicação, que se você não conhece ainda, vai ter que conhecer, viu? A Casa da Comunicação, que tem um museu da comunicação. Nós temos também, além disso, uma sistemática bem bacana na Casa da Comunicação, que é o espaço futurístico. Tudo isto para você. A história do Padre Landel de Moura e muito mais você vai ter na Casa da Comunicação. Amigos, amigas, com a central técnica do nosso querido irmão Pericioli, nós estamos agradecendo a cada um de vocês, em nome também da H-Pharma. Sinta-se bem, sinta-se em casa, do meu grande amigo Jairo, aí mesmo em Rainha do Mar e Xangri-Lá. Nós queremos lembrar o nosso contato aí, com o telefone que vai aparecer como um passe de mágica aqui na sua tela. É esse aí! Você pode mandar o teu recado, o teu alô, 519-8235-0666. Nos ajude, nos auxilie na produção também aí, tá bom? Hoje nós temos, daqui um pouquinho mais, vamos ter a Laura participando com a gente. Olha, muitas informações eu já estou recebendo aqui. É impressionante, pessoal aqui mandando recado, que maravilha, hein? Olha que legal. Hoje nós estamos aqui com o gestor do Dr. Hérnia, Gabriel Fenato, aqui com a gente. Gabriel, satisfação, muito boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde a todos os ouvintes, todo mundo, obrigado pelo convite. E vai ser um prazer falar aqui com vocês sobre esse problema que acomete 80% para cima, né, da população mundial, que é a hérnia de disco, falar um pouco também de conscientização, falar um pouco da nossa clínica aqui em Capão também, e trazer também um pouco de esperança para quem sofre com esses problemas envolvendo hérnia, envolvendo os problemas derivados de hérnia de disco, como dores no nervo ciático, perda de força, parestesia, né, formigamento. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho hoje também sobre isso. Que legal. Pessoal que está nos assistindo nesta quarta e quinta-feira, aquele abraço. Muito obrigado a cada um de vocês. Daqui um pouquinho eu repito a Laura com as notícias aqui do Rio Grande do Sul, do litoral, notícias a nível internacional também. E eu fico pensando o seguinte, importante perguntar para o nosso gestor aqui com a gente, já que o pessoal está mandando já recado, mandando alô, aí se você tem alguma dúvida nesse sentido, ele é o gestor, pessoal, tá bom? Como é que começou a vida aqui em Capão da Canoa e o sucesso que é hoje, doutor Hérnia? Então, vamos lá. Eu tenho uma história aqui com a praia, com o litoral gaúcho. Eu sou de Porto Alegre, sou nascido em Porto Alegre. Me criei aqui em Rainha do Mar, né? Passava todos os verões ali em Rainha do Mar, né? E vinha para Capão da Canoa, que Rainha do Mar não tinha tanto recurso. A gente vinha sempre aqui para Capão, né? E aí surgiu a ideia de empreender aqui no litoral, vendo olhando para o povo de Capão, o desenvolvimento absurdo que teve a cidade, né, o crescimento, a gente pega nas últimas décadas, se voltar ali 10, 20, 30 anos atrás, era uma cidade absurdamente diferente, né? Então, a gente viu e percebeu que aqui no mercado de Capão da Canoa, na parte de saúde, existia
uma demanda muito grande que existe, né, nessa questão da hérnia, de tratamento para a coluna, e existia pouca oferta, né? Então, faltava, né, algo mais forte para resolver o problema do cidadão de Capão da Canoa em relação à hérnia de disco, essas dores, trazer uma qualidade de vida. Então, foi quando a gente inaugurou aqui, né, no ano passado, em janeiro de 2025, a gente inaugura a clínica, e hoje, mais de um ano depois, né, com muita satisfação, muito prazer aqui, que a gente pode falar que já atendeu mais de 400 pessoas aqui em Capão da Canoa, em um pouco mais de um ano, né? Então, é um número bastante grande para a gente. Então, a gente percebe que existia, então, de fato, uma demanda muito grande, existia uma dor, e a melhor parte é a gente conseguir ver o resultado dos nossos pacientes felizes, muitos que voltam, inclusive, lá para a clínica só para tomar um cafezinho, né? Então, a gente atende públicos ali muito variados, sendo a maior parte deles ali de 50 anos para cima. Então, a gente cria amizades, cria vínculos legais com gente, conhece histórias de Capão da Canoa, gente que vive aqui desde quando era tudo mato, né? O pessoal fala, pô, isso aqui não existia, né? Essa rua não existia, nada existia, né? Então, a gente conheceu muito mais a cidade também, agora que a gente vive ela aqui, no dia a dia, com o pessoal que mora aqui, não só com o turista, né, mas com o pessoal que vive, que nasceu aqui, e a gente conseguir trazer qualidade de vida para essa população, ver o pessoal falando bem, nos recomendando, né, citando até o próprio Michel, convidado aqui do programa de esportes, falando da gente, começou o tratamento lá com a gente também, com a Rafaela, uma das nossas especialistas. Então, essa é a parte mais legal, de estar numa cidade que cresce, como Capão da Canoa, com gente trabalhadora, com gente forte, aqui, e conseguir trazer mais qualidade de vida para um percentual relevante dessa população hoje. É impressionante, gente, impressionante mesmo, o número de pessoas, eu acompanho nas redes sociais, e aonde quer que a gente vá, falando muito bem de doutor Hérnia. Olha, venho para ficar, venho com tudo, venho com força, e quero parabenizar aqui o Gabriel Finato, justamente por esse trabalho tão bacana que vocês vêm realizando, viu, Gabriel? Porque é importante também ouvir, acompanhar esses depoimentos. E depoimentos não apenas de jovens, de pessoas já com uma certa idade. Tem um vídeo, se a gente conseguir resgatar, tudo bem, caso contrário, mas a gente descrevendo aqui, de um senhor totalmente, caminhando todo errado, não é? Todo tortinho, assim, não é? E, de repente, o dia seguinte, o momento seguinte, o mês seguinte, e hoje se recuperando. Como é bacana essa qualidade que vocês estão dando para as pessoas, né, Gabriel? Isso é muito legal. A gente teve um paciente, né? Não sei se ele está nos ouvindo agora, o seu Victório, ele estava se tratando ali com a gente no final do ano passado, um senhor de 91 anos, e a gente conseguia acompanhar o processo, a forma como ele chegou, e aos poucos se livrando ali dos auxílios para caminhar também. Essa é a parte mais recompensadora, assim, de todo o trabalho, né, de toda a nossa equipe, né? E depois até vou fazer menção aqui para as nossas especialistas que fazem a parte prática, né, desse desenvolvimento, mas isso é muito legal, acompanhar o jeito que o pessoal chega, até o humor vai mudando, né? Porque quando a pessoa sente dor, ela perde aquela parte da sua alegria do dia a dia, é contaminado por essa dor, porque tu acorda com dor, tu se levanta com dor, vai fazer comida com dor, então o dia a dia vai mudando, e tu vê a pessoa, sessão após sessão ali, trazendo um humor mais legal, mais alegre, mais feliz, a pessoa, tu vai acompanhando, né, esse desenvolvimento, inclusive na parte emocional, né, que as coisas refletem uma na outra, né, a parte de dor, então a pessoa sai de lá sem dor. Muitos fazem questão de gravar depoimentos com a gente, então quem entrar na nossa página lá, Dr. Hérnia Capão da Canoa, no Instagram, vai ver depoimentos, né, de vários dos nossos pacientes que falam, não, deixa eu gravar, quero falar aqui bem de vocês. A gente faz depoimento com as nossas especialistas, junto com os pacientes ali, comentando como foi o tratamento, como que chegou, como que saiu, né? Então, essa é a parte mais legal, mais do que eu falar, e as nossas especialistas ver quem entrou lá, como entrou, como saiu, como esse vídeo também, né? Então, são vários casos desses, de todas as idades, né? A gente teve pacientes jovens ali até de 18 anos, um rapaz que era maratonista ali, e ele tinha essa questão do esporte, e ali acabou sendo prejudicado de fazer o esporte, como ele tinha um desgaste, um esforço muito grande, acabou desenvolvendo cedo ali hérnia, né? E a gente conseguiu devolver ele para o esporte também. Então, a gente pega todas as idades, né, todos os públicos, e consegue trazer, então, uma melhoria na vida dessas pessoas aqui de Capão.
Que legal. Hoje nós vamos ter Egon Birlen participando com a gente também do nosso programa, o primeiro prefeito de Capão da Canoa, que de repente vai dar um depoimento também sobre... Ele tem alguns probleminhas também com relação à hérnia aí. Doutor, hérnia veio para ficar, minha gente. Estão vendo aqui o trabalho lindo do Gabriel Finato, como gestor dessa empresa maravilhosa. Tem alguma dúvida? Manda para mim um recado, o telefone vai aparecer como um passe de mágica na sua tela. Área 519 8235-0666. Manda um recado aqui. Tem alguma pergunta aí para o Gabriel, por favor? Eu tenho. Já falei com o Gabriel antes de começar o programa. Minha esposa teve 2 acidentes de trânsito, não é? Machucou a coluna, enfim. Como é que as pessoas podem saber, como ela, por exemplo, se atingiu ou não atingiu? O que o doutor Hérnia pode fazer por pessoas nesse estágio, logicamente, averiguando essas questões aí, Gabriel? Então, vamos lá. Alguns primeiros sinais que a gente consegue ter de hérnia de disco, alguma lesão nesse sentido, né? Então, quando a gente tem alguns sinais de perda de força, tá? De formigamento nas pernas, nos braços, né? Ou dor irradiada. Uma das mais famosas, né, que eu tenho certeza que o telespectador vai conhecer, é a famosa dor no ciático, né? Aquela dor que começa ali na lombar e vai irradiando para a perna, né? Pode chegar até a ponta do pé, às vezes doendo mais uma parte ou outra ali, né? E isso acontece por uma compressão ali do nervo, né? Então a hérnia, trazendo assim para como se a gente pensasse num biscoito recheado, né? Então as nossas vértebras ali, a gente tem o disco entre as vértebras, e aí por às vezes um desgaste ou um esforço pode romper essa partezinha externa do disco e causar uma extrusão da hérnia, né? E alguma lesão ou no próprio disco, ou ele fazendo essa extrusão acertando um nervo. E aí quando pega um nervo, é como pisar num ponto ali de um fio e se estende para todo aquele fio, aquele nervo, né? E isso é a compressão, por exemplo, do ciático, que muita gente dor. Pô, como que eu tenho dor lá no pé? O que isso tem a ver com as costas? Porque o nervo sai lá de trás, né, da coluna, da parte lombar, né? E percorre toda a perna. Então pode ter dor nos glúteos, dor na região da coxa, dor na região da perna como um todo e até lá no pé, tá? Então isso é um ponto de atenção que talvez tenha ali uma questão com hérnia de disco. A mesma coisa quando é uma compressão cervical, né, que pode ir para o braço, causar perda de força para carregar alguma coisa ou causar um formigamento, né? Tudo isso a gente consegue identificar já na nossa primeira consulta, avaliação, né? Então o que é recomendado? A gente faz a avaliação até para ver se compete ao nosso tratamento, né? Porque tem muitos casos, algum outro tipo de lesão, a gente ali é focado em coluna, em hérnia, postura, né? Tudo que é relacionado à coluna ali, a gente trabalha, né? Então, nessa primeira avaliação, a gente identifica, o problema está na cervical, o problema está na lombar, o problema está na hérnia, isso, assado, né? A gente consegue trazer, né, fazer uma anamnese, fazer toda uma relação, entender, olha, o tratamento ideal para ti é esse, então é um tratamento personalizado para cada caso, e vamos tratar dessa forma, né? Então, a avaliação é o primeiro passo para a gente avançar no tratamento desse problema, dessa lesão, dessa dor, né? Então, a gente convida quem quiser lá conhecer o nosso espaço também, lá na Rua Ceci, aqui pertinho, a Rua Ceci 2539. Né? Então, vai lá tomar um café, conversar com a nossa secretária, Nayeli, né? Muito simpática, ela vai receber bem, com um cafezinho, né? Conhecer o espaço da clínica, então a gente ampliou ela também esse ano. Estamos com 2 consultórios ali, bem tecnológicos, com todas as ferramentas necessárias para a gente fazer esse atendimento. Então, o primeiro passo é esse, identificou alguma dor e vai lá com a gente que a gente consegue entender. Claro, em muitos casos a gente precisa de uma avaliação de ressonância, por exemplo, para entender bem ali por dentro, né, como é que está aquela questão. Então a gente vai, no teu caso, a gente precisa, para saber mais a fundo, uma ressonância, traz esses exames. Quem já tiver exame já pode levar na primeira consulta ali o exame, nessa primeira avaliação. Pô, já tenho tudo ali, tenho tomografia, tenho ressonância, tenho tudo. Leva lá, né, que as nossas especialistas vão conseguir dar um direcionamento ideal para o seu problema e formular um tratamento específico para te devolver essa qualidade de vida. Estamos aqui com o Gabriel Finato, ele que é o gestor, Dr. Hérnia, conversando com a gente no programa. Daqui um pouquinho vamos conversar com o Egon Birlen,
primeiro prefeito de Capão da Canoa, conforme nós já anunciamos anteriormente, e eu vou perguntar para o Egon depois se ele tem algum problema na hérnia, se tem algum problema lombar, porque o Egon, pelo amor de Deus, não é? Profissional, muitos anos, já carregou um bocado de pedra, ele está aqui nos estúdios, já carregou um bocado de pedra, como se diz literalmente, né? Então é um profissional hiper requisitado, mas é aquela velha história, judia, o tempo judia. O tempo marca, não é, Gabriel? Com certeza, com certeza. Quantos professores, eu digo, defendendo agora a minha classe também, falando um pouco, não é, com aquelas mochilas nas costas, quantos jovens com mochila nas costas, com livros nas costas, não é, com aquele peso todo carregando. Quantas pessoas trabalham carregando peso, literalmente, aquele cara que diz lá, mas eu estou bem, eu tô bombadão, estou legal, bota lá os caras que trabalham em obra, né? Bota aquele saco de cimento nas costas, vão levando, né? Só que chega o momento que estoura, né, Gabriel? Com certeza, e a gente tem, inclusive, hoje a gente percebe muitos casos de cervical que são causados, inclusive, pela postura atual do celular, né? A galera fica verdade, aqui mexendo com a cabeça baixa, forçando demais aqui a cervical. Isso é um grande problema também que já comete jovens, adolescentes, desenvolvendo problemas discais ali, né? Então, muito cedo a gente vai perceber que é por conta dessa má postura, ficar no computador atirado, né, em posições ali que forçam muito a coluna. E quando o cara é jovem ali, né, a gente, isso aí não vai dar nada, né, nada acontece. Mas aí o tempo vai judiando. Então, a gente tem também ali protocolos voltados para a postura, né, que são protocolos de prevenção. Então, quando a gente vê ali que ainda não tem o problema de fato, mas está desenvolvendo, a gente tem protocolos para evitar que ele se desenvolva, né? Isso é importante, inclusive, até para adolescentes. Então, para a gente trabalhar com pessoal de faixas etárias mais jovens, né, que é essa parte de prevenção, né? Então, fica para quem está nos assistindo, presta atenção na postura, se arruma ali agora, como está sentado aí em casa, né, no sofá, presta atenção na postura, porque isso pode impactar também no futuro numa condição discal, né? E aí a gente vai te receber com todo prazer lá na nossa clínica também. O cara que é ligeiramente obeso, né, um pouquinho gordinho, fofinho, assim de repente, tem aquele problema, não é, de ficar para trás, se jogar, e o pior ainda, na cama, quando ele vai deitar, tem uns que deitam numa posição estranha. Qual é que é a melhor forma, Gabriel, dentro dessa expectativa, tudo que eu estou falando, o aconselhamento agora para os nossos telespectadores? O ideal, tá, para a gente não forçar a coluna, é a gente deitar, dormir de lado, tá, e, de preferência, com o travesseiro entre as pernas, né, para equilibrar bem, a gente não colocar uma perna por cima da outra, não virar, porque a pior posição que tem é aquela que muita gente gosta, inclusive, eu também durmo assim às vezes, que é dormir de bruço, né, aquela posição que a gente vira a cabeça, deita de barriga para o colchão, né? Essa posição judia muito das nossas costas, então o ideal é a gente dormir com o travesseiro bem equilibrado, né, na altura certa, e com as pernas também com o travesseiro no meio para manter o afastamento, que aí mantém a coluna bem relaxada, né, não pressiona os discos ali e consegue manter uma qualidade. Então, para quem conseguir, esse seria a posição ideal. Se vai dormir de barriga para cima, tá? Pô, só consigo dormir de barriga para cima. Coloca um travesseiro também embaixo dos joelhos ali, que mantém também uma postura mais adequada, né, para não forçar os discos. Mas a pior posição, infelizmente, é a de bruço, né? Essa aí força bastante a coluna e é uma posição não recomendada para a gente dormir. Nós temos um vídeo, né, Pelicioli, aí, vamos com áudio, não é? Vamos acompanhar, então, esse vídeo aí agora na sua telinha. Muito bom, hein? Que vídeo legal, rápido, rasteiro, desenho, ali mostrou tudo, né? Eu acho que se acontecer aquilo assim, vai estralar, não é? O negócio vai estralar tudo aqui. Gente, é saúde! É saúde, pessoal. Tá com problema, não fica pensando aí,
Não fica, pois é, vou lá. E a questão do preço é muito caro. Gente, eu pergunto para você, o que é o caro e o que é o barato hoje em dia? Você que prefere continuar do jeito que você está? Tem condições de pagamento? Como é que é essa questão também? É uma pergunta que todo mundo faz aí, doutor. Não, vamos doutor lá. Hérnia. Então, assim, a gente tem um tratamento que ele é conservador. O que significa isso? A gente não faz ali cirurgias. Tá? Então, muita gente, se vocês forem num médico, dependendo do médico, né, vai falar, caso de cirurgia, né? Então, muitos casos, o pessoal já opta pela cirurgia. A cirurgia tem um percentual de reabilitação, muitas vezes, que não é o mais adequado. Né? Então, muita gente que a gente atende, inclusive, lá, passou por cirurgia, não melhorou, e agora vai resolver com o nosso tratamento. Então, a cirurgia ela é muito mais cara, tá? Muitas vezes mais cara, né? Com certeza. Não tem garantia de que vai resolver o problema, e é um método invasivo. Tá? Então, ali tu precisa passar por uma operação delicada. Né? Então, claro, alguns casos bem específicos, né? Eu não vou aqui ser contra a cirurgia. Muitas vezes é necessário, tá? Mas a grande maioria dos casos a gente consegue resolver, maioria mesmo, mais de 95% dos casos. Nossa taxa de reabilitação exata ali é de 95,7%. Isso comprovado cientificamente com um estudo envolvendo mais de 40 mil pessoas no Brasil, 40 mil pacientes. Utilizando o método, a gente conseguiu essa taxa de reabilitação publicada em revista científica. Então, isso é muito bacana. A gente tem esses dados para trazer, né, o que é muito legal. E ali os nossos custos, eles variam porque o tratamento é personalizado. Né? Mas, assim, fica numa faixa acessível comparado com o nível de qualidade de vida que a gente oferece, muito, muito mais barato que qualquer cirurgia. Eu não consigo te dizer o valor porque depende de cada caso. Cada caso é um caso. Exato. Cada caso é um caso. Tá? Mas, se chegar ali, vamos fazer um acordo aqui, nem combinamos nada, mas quem chegar ali por meio aqui da TV ou da rádio, fala para a gente ali na recepção que a gente vê um descontinho bem bacana. Vou combinar lá com a nossa secretária também, com o nosso pessoal, para a gente. Falou, eu vim lá, vi vocês na TV, vi vocês na rádio, a gente faz um descontinho bacana ali para fazer essa primeira consulta e para fazer o tratamento também com a gente dá um descontinho, uma condição especial para quem está vendo a gente agora, para quem está prestando atenção em todas as dicas aqui. Então, a gente tem esse combinado. Tá? Então, vamos embora. Vamos lá. O pessoal está perguntando aí o endereço. Vamos lá, atenção. Caneta e papel na mão aí. Dá tempo, claro. Pega. Não tem caneta. Um dia desse eu falei aqui, Gabriel Finato, né? Não tem. Aí o marido lá disse não tinha, foi lá, estava no quarto, pegou o batom da esposa e anotou lá, com o batom da esposa, o endereço. Atenção para o endereço aí, Gabriel. Rua Ceci, número 2539. Rua Ceci, número 2539, tá? Aqui no centro de Capão da Canoa, bem pertinho ali do Magazine Luiza, das lojas Benoit, pertinho do boliche ali, na rua de trás. Né? Então, Rua Ceci 2539, pode ter certeza, vai ser muito bem recebido lá pela gente, vai ter cafezinho, tem chazinho, tem bolachinha para a gente conversar, trocar uma ideia, te apresentar o nosso espaço lá, nossas especialistas. Então, fica muito bem à vontade, né, para chegar ali, comparecer e conversar com a gente, e a gente vai resolver o teu problema. Viu só? Tá aí, ó. Rua Ceci 2539, aparecendo na sua tela aqui. Rua Ceci 2539, o endereço. Está combinado, então. Vamos para lá, vamos conversar. O telefone, quer o telefone? Vamos lá, vamos colocar o telefone também em evidência. Atenção para o telefone, doutor Hérnia. Está com algum problema? Por favor. Olha só, então o telefone, papel e caneta na mão, 519-9328-6279. 519-9328-6279. Tá? Então, o nosso telefone, para quem quiser mandar um WhatsApp também, dá uma ligada ali. Né? E lembrando a nossa condição, quem ligar, quem entrar em contato, fala que viu na TV, viu na rádio, e a gente faz uma condição especial. Nem avisei o pessoal lá ainda, mas já vou mandar uma mensagem para eles aqui. Se vier alguém da rádio, a gente vai fazer uma condição especial. Qualquer coisa, fala com o Gabriel lá, pede para falar comigo, que eu autorizei, e a gente vai fazer um descontinho legal para vocês. Legal, né, pessoal? Gostaram do programa de hoje? Também estou gostando demais aí. O Gabriel, ele falou lá que lá o pessoal é atendido com simpatia, mas simpático também aqui é o Gabriel. Gabriel Finato.
participando com a gente aqui do nosso programa Alô Comunidade. Também às 6 da tarde, Gabriel, nosso convidado para estar com a gente aí no rádio, na Rádio Horizonte, também participando ativamente. Gratidão, parabéns, Gabriel. Eu que agradeço, com certeza vai ser um prazer também. Agradeço todo o pessoal aqui da rádio. Que recepção maravilhosa, que tem todo mundo simpático, todo mundo feliz aqui. É uma honra estar aqui presente, né? Conhecer mais a fundo também a comunidade de Capão da Canoa, né? A gente foi muito bem recebido aqui e a gente espera retribuir com o nosso bom serviço e trazendo mais qualidade de vida para a população. E eu agradeço de novo, né, pelo convite, pela parceria, né? Muito obrigado. Gabriel Finato, o gestor, doutor Hérnia, participando ativamente aqui do nosso programa Alô Comunidade. Até a minha postura melhorou aqui, rapaz. Só em falar com ele, já até me qualifiquei aqui, né, tio? Olha aqui, cara. É doutor Hérnia, doutor Hérnia, bota na cabeça aí, doutor Hérnia. Vamos ao intervalo, depois do intervalo teremos aí Egon Birley, primeiro prefeito de Capão da Canoa, falando sobre Semana do Município, aniversário de Capão e outras coisas importantes aqui no Alô Comunidade. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Com orgulho de ser uma empresa gaúcha, estamos ao lado do nosso povo desde 1997, gerando grandes oportunidades de negócios e promovendo saúde e bem-estar para toda a sociedade.
Assim, nos tornamos um símbolo de cuidado e confiança, onde oferecemos apoio e segurança em todos os momentos. Estamos sempre por perto. Somos mais de 500 lojas em mais de 240 municípios, todas elas em um lugar para ouvir e entender suas necessidades. Nosso compromisso é cuidar de você da melhor maneira possível, da orientação sobre saúde ao apoio em situações adversas. Com nosso laboratório, Mercofarma, desenvolvemos e fabricamos suplementos alimentares de alta qualidade, focando em promover saúde e bem-estar. Contamos com centro de distribuição de medicamentos, produtos de perfumaria e itens de higiene para nossos lojistas, assegurando produtos de qualidade e uma distribuição eficiente, fortalecendo nosso compromisso com a excelência. Nossa essência está no cuidado, na união e no apoio aos nossos associados e clientes. Somos mais do que uma rede de farmácias. Somos uma grande família. A confiança que nossos clientes depositam em nós nos inspira a oferecer um atendimento próximo e familiar, nos dedicando a criar um ambiente acolhedor onde o cuidado com o coração é feito dia após dia. Agafarma, cuida com o coração. Alô, comunidade, estamos de volta. Que bom que você está com a gente. Olha, eu quero lembrar a todos vocês que o programa sendo exibido aí na quarta e na quinta-feira. Quarta e quinta-feira. Hoje esse programa aí, o Alô Comunidade. Gostaram da entrevista aí com o Gabriel Fedato, o gestor, doutor Hélio? Tem gente mandando um recado aí, o Peli já me manda aqui a informação. Que legal, hein? Você pode mandar o seu recado, o seu alô. O telefone, como num passe de mágica, aparecendo na sua tela, está aqui, ó, 519-8235-0666. Participa, pega o telefone, eu quero saber mais, vamos passar o endereço do doutor Hérnia, vamos passar o número do Gabriel, manter o contato com o pessoal, participa. Atenção, gente, eu fiz o magistério. Muitas pessoas que estão aí lecionando não fizeram o magistério, mas eu aprendi muito com o magistério. Como assim o magistério, Galiardo? É o ensino médio, não é? Você pode fazer o magistério. O magistério, gente, agora poderá estar em Capão da Canoa, na Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Moschetti, ali ao lado da Casa de Cultura. Tem interesse em fazer o magistério? Quer aprender um pouco mais? Pessoal que está no 9º ano, vou fazer o ensino médio. Muita gente quer voltar a fazer, quero fazer o magistério, quero aprender um pouco mais da didática, a forma de trabalhar a aula, sabe? Não é simplesmente fazer uma faculdade, vai lá, pode dar aula na escola tal e pai, não, tem a didática, tem a forma de falar com o aluno, o começo, meio e fim, aquela coisa de pressão, muitas vezes, dos pais, da comunidade. Tem veículos de comunicação aí que eu não sei nem como é que são chamados, desculpe a terminologia, e me perdoem, é uma opinião muito pessoal, que eu não sei nem como são chamados de veículos, na verdade são redes sociais que falam, só metem o pau, falam de todo mundo, tira fotografia, mas não colocam o outro lado. Nós que trabalhamos com o laboratório de comunicação, e eu ensino para os meus alunos, tem uma crítica, tem um problema, tem uma dificuldade, mostra os dois lados. Ouve a outra pessoa também, sabe? Não é simplesmente falar mal de alguém e não colocar nada. Aí não, fica ouvindo a opinião das pessoas. Então, tem que ter critério, os veículos de comunicação têm que ter esse critério. E o ensino médio, através do magistério, fala sobre isso também. Então, essa metodologia do magistério, agora em Capão da Canoa, atenção, eu quero fazer o magistério, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero dominar essas técnicas para entrar numa sala de aula. Tudo isso você vai aprender, gente, agora no ensino médio na Escola Luiz Moschetti. Para isso, você tem que se deslocar até a escola, falar com a direção da escola. Eu tenho interesse, nós precisamos disso agora. Ele foi o primeiro prefeito de Capão da Canoa, está com a gente nesse quadro maravilhoso, sempre às quartas-feiras. Ele escolheu quarta-feira, sabe por quê? Porque ele e a dona Lucimar, eles têm um pacto com eles. É o Dia Internacional
do sofá. Então, Egon Birlen. Gostou dessa do sofá, Egon? Hã? Pois é, Galhardo. É? Dizem que quarta-feira é dia do sofá. É dia do sofá. E a gente está aqui normalmente para recordar as coisas boas. Pois é, por isso mesmo. Meio de semana. Mas, Galhardo, ganhei o dia. Ganhasse o dia. Primeiro, para ouvir a explicação do Gabriel. Gabriel Finato. Segundo, essa notícia do magistério. Lindo, né? Porque eu estive muito... Nunca, não sou professor, meu pai foi professor. Mas envolvido com a educação de Capão. De anos, CPM, e acompanhando os filhos e tal. Mas uma coisa eu tenho notado. Professor que fez magistério é um professor diferenciado. Podem observar. É muito simples. Não é questão, o que eu estou dizendo não é questão de denegrir os demais professores. Não, não é isso aí. A maneira de agir e da aula, quem fez magistério trabalha diferente. E, para mim, no meu entendimento, melhor. Isso é sério, galera. Por exemplo, eu ouvindo o Gabriel sobre a hérnia, doutor Hérnia, eu me lembrei, até falei para ele no intervalo, e para o Galhardo. No meu tempo de colégio, já faz algumas décadas, a professora Laura Leal Menger, por exemplo, que foi diretora também, não era obrigado, mas nos fazia caminhar dentro da sala de aula equilibrando um livro na cabeça para manter uma certa postura. Naquela época. E eu me alegra muito, Gabriel, de saber que em Capão da Canoa tem uma clínica hoje preocupada com isso, porque, meus amigos, cirurgia por cirurgia por cirurgia nem sempre é o melhor caminho. Ainda mais em hérnia de disco, e a coluna. Mas houve uma época que a medicina era mais simples, simplificada, que qualquer coisa era cirurgia, cirurgia, cirurgia. Hoje, os médicos, a própria medicina moderna está trabalhando bem diferente. Vocês não lembram quando os médicos, a maioria dos médicos antigamente, tinha resistência a medicamento natural? Lembram? Lembram disso? Pois é, hoje a maioria dos médicos já aceitam e concordam com o tratamento natural. E essas coisas têm que ir mudando. Modernizar, sim. Tecnologia, sim. Mas algumas coisas do tempo do índio, por exemplo, ainda valem. Dos índios, né? Então, a gente tem que juntar o passado com o presente, pensando no futuro. Eu, por exemplo, no negócio de medicina, eu me lembro, e até contei... Vocês lembram da história do Paulo César Carpegiani? Que cirurgia já não resolvia mais, tal. Ferdinando, eu não me lembro do sobrenome dele, era um massagista praticamente cego aqui em Capão da Canoa, curou Paulo César Carpegiani. Depois eu vi Paulo César Carpegiani, depois dessa época, jogando no Maracanã contra o Fluminense. O Egon, até vou te ajudar nessa informação. Eu mesmo, Paulo César, época, hoje mora em Capão da Canoa. Mora em Capão. Gratidão por Capão da Canoa. Gratidão por Capão da Canoa. O Paulo César Carpegiani, gente, técnico, jogador de seleção. Pô, quem não conhece Paulo César? Inclusive até de outras seleções, se não me engano, do Paraguai. Sim. Também foi técnico da seleção do Paraguai. Está residindo aqui. Eu mesmo recebi esse trabalho feito por esse homem completamente cego. Não é? Completamente cego. Ele só no toque, Gabriel está aqui com a gente assistindo também, só no toque ele estava sentindo, e ele já, depois de alguns anos, Egon, eu tive a oportunidade de conhecer um homem, você deve conhecer, lá no Maquiné. Maquiné tem um homem também, o chamado Junta Ossos, não é o apelido dele, Junta Osso. Não é? E ele mora lá na Barra do Ouro, em Maquiné. É impressionante o trabalho que esse homem faz. Passou o Fernando Vidor, família Vidor do Maquiné. E aí, colocando no lugar. Aí sempre ele diz assim, eu faço, mas o ideal é ter um especialista. Por isso que eu digo, chegou o doutor Hérnia para resolver o teu problema, meu irmão. Vai lá. Egon Birlen,
Pessoal tá aí e tá aí a Laura também. Vamos continuar com o Egon aqui, porque tem perguntas importantes para o Egon hoje. Nós estamos com 44 anos de emancipação política do município de Capão da Canoa. E muitas pessoas querem saber o que aconteceu nos 44 anos. Puxa, Capão mudou muito, Capão. Só que muita gente não sabe o que está enterrado aqui na nossa Capão da Canoa. A Laura com o jornal agora para você. É isso, Laura. Vem com tudo, Laura. Com licença, boa tarde, Galhardo, boa tarde, Egon Biller, quem está nos assistindo. Começa agora o quadro Jornal da Praia. E começamos já falando da grande crise no Oriente Médio, que atingiu um novo patamar de gravidade nesta quarta-feira, e as consequências podem ser sentidas no bolso do brasileiro, muito em breve. Após o fracasso das negociações de paz em Islamabad, os Estados Unidos oficializaram a interrupção total do comércio marítimo do Irã, implementando um bloqueio naval rigoroso no Estreito de Hormuz. Em resposta imediata, o governo iraniano ameaçou paralisar o tráfego em rotas vitais, incluindo o Mar Vermelho. O grande problema para nós é que por essa região passa cerca de 20% do petróleo mundial. Com o mercado em alerta e alta volátil do barril, a preocupação imediata aqui no Brasil é com o preço da gasolina e do diesel nas refinarias, nos postos, já que um bloqueio prolongado costuma gerar um efeito cascata, né, que nós já sabemos bem como é que funciona, né, encarecendo o transporte e os combustíveis globalmente. Ainda no cenário internacional, o Comando Central dos Estados Unidos informou que o bloqueio já está completamente implementado para sufocar a economia de Tirã, que depende quase totalmente do comércio marítimo. No entanto, o Irã já iniciou um revide estratégico e o clima é de guerra de narrativas. Embora os americanos vigiem a costa, informações do New York Times apontaram que navios iranianos estariam conseguindo furar o cerco utilizando táticas de falsificação de sinal de GPS para ocultar a localização deles. Essa instabilidade aumenta o medo do desabastecimento de energia e coloca as potências mundiais em estado de vigilância máxima. E aqui no Brasil, o dia em Brasília é de intensa movimentação no Congresso e no Judiciário. O governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei com um regime de urgência para acabar com a escala de trabalho 6x1. A proposta já está sendo analisada pela Comissão da Constituição e Justiça da Câmara e busca reduzir o limite da jornada semanal, com o objetivo de melhorar a saúde mental e a produtividade dos trabalhadores. Mas a medida com certeza deve enfrentar debates acalorados ainda sobre os impactos econômicos para as empresas, né? E, ao mesmo tempo, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a investigar o senador Flávio Bolsonaro por suposto crime de calúnia contra o atual presidente Lula, após o recebimento de uma denúncia sobre declarações feitas pelo parlamentar. E no Rio Grande do Sul, o tempo hoje é de sol entre nuvens, mas os meteorologistas estão com os olhos voltados para o Oceano Pacífico. A formação de um super tufão chamado Sinlaku na Ásia, com ventos de 280 km por hora, acendeu um alerta aqui para o nosso estado, Rio Grande do Sul. Embora o tufão não venha para o Brasil, ele indica que as águas do oceano estão excepcionalmente quentes, o que serve de combustível para eventos extremos. Isso pode funcionar como um gatilho para o Super El Niño entre 2026 e 2027. Para o gaúcho, isso significa que a primavera desse ano entra no radar como um período crítico, com grandes chances de chuva intensas, temporais e mudanças rápidas de temperatura que podem afetar aqui diretamente a nossa agricultura. E aqui no litoral, na nossa região, uma boa notícia para quem sofre com a instabilidade da rede elétrica. Todos nós. A Serra Equatorial inicia nesse mês a operação de um circuito de energia subaquático de quase 4 quilômetros sobre a Lagoa dos Patos. Com um investimento de 43 milhões de reais, essa nova estrutura vai conectar Rio Grande e São José do Norte de forma mais segura. A grande vantagem é que, por estar debaixo da água, a rede não vai ficar exposta aos ventos fortes e às tempestades que costumam derrubar os postes diariamente e deixam milhares de pessoas no escuro. A expectativa é que os apagões históricos na região sejam finalmente resolvidos com essa nova tecnologia. Ainda aqui no estado, a Marinha do Brasil prorrogou as inscrições para o concurso de fuzileiro naval até o dia 20 de abril. São mais de 6.600 vagas para os jovens de 18 a 22 anos com oportunidades exclusivas na cidade de Rio Grande.
É uma chance importante de carreira com estabilidade, onde o aluno já começa recebendo auxílio para alimentação e uniforme, além de um salário inicial que ultrapassa R$ 2.500 após o curso de formação. Encerrando as notícias aqui da região, uma operação da Polícia Civil em Osório terminou com a prisão em flagrante de um homem de 60 anos por maus tratos aos animais. A fiscalização encontrou 3 cães em situação de abandono e sofrimento extremo. E, infelizmente, um deles já estava morto no local. A polícia reforça que esse tipo de crime pode chegar a 5 anos de prisão e pede que a população continue denunciando casos de crueldade através do WhatsApp oficial da delegacia, que garante que o crime ambiental não fique impune. Então, assim como a polícia reforça, nós reforçamos também. Somos totalmente contra a crueldade contra os animais. E se você maltrata animais, você também é um criminoso. Se o seu familiar, se o seu amigo, o seu vizinho maltrata os animais, eles também são criminosos e você deve denunciar. Isso é um absurdo e 5 anos de cadeia ainda é pouco. Então, finalizo aqui o quadro do Jornal da Praia. Até amanhã, Ângelo. Obrigado, Laurinha, mais uma vez. Laura Pires, olha que notícias interessantes, não é? Essa questão do maltrato com os animais, que lamentavelmente nós estamos acompanhando diariamente, gente. Diariamente, você vai aqui na Praça Boianovski, pessoal da Confraria do Chimarrão, Dona Elisete, um beijo para a senhora, para o maridão aí, que estão assistindo Confraria do Chimarrão, mais de 200 famílias nos assistindo nesse momento. Só na Confraria do Chimarrão. Parceria que nós temos aqui. E eles sabem muito bem o que eu estou falando. Os bichinhos sendo cuidados, a praça sendo cuidada, mas sempre vão algumas pessoas para detonar, acabar. É triste isso, não é, Egon Birley? É muito triste, Galhardo. A gente vê cada cena, cada coisa. Sobre os animais, por que ao adquirir, ou ganhar, ou adotar, ou comprar um animal de estimação, por exemplo, que a maioria das pessoas tem, comprar ou ganhar por ganhar e depois deixar jogado, não se faz. Então não aceite. Não. Se tem um animal em casa, cuide dele. Nós em casa temos só 4 e está sujeito a ampliar. Então não adianta ter o bichinho. E outra coisa, comercialmente já melhorou bastante, porque a gente nota isso com quem trabalha com pet e casas que vendem ração e medicamentos. Eu sou amigo desse pessoal também. Tem aumentado o volume de consumo, de compra. Isso é um bom sinal. Apesar do que a gente vê ainda, os absurdos que a gente vê, mas tem melhorado a consciência da população. Então façam isso. Ganhem, comprem, adotem, mas cuidem bem. Vamos cuidar bem dos bichinhos aí. 44 anos de emancipação política, Egon, de Capão da Canoa. E na proposta anterior, antes da Laurinha entrar, não é, a gente falou sobre isso. Fizemos aniversário, teve um bolo maravilhoso. Quantas tortas, quantos bolos o Egon Birley já fez nesses 2 momentos, duas gestões. Foi importantíssimo o seu trabalho como primeiro prefeito. Foi de que ano a que ano, Egon, os 2 momentos teus como prefeito? Não, a emancipação ocorreu em 82, logo depois, em novembro, a eleição, e nós assumimos naquele verão. Foi a única vez que os prefeitos assumiram dia 1º de fevereiro, que sempre é 1º de janeiro. Aquela, não sei, porque a eleição foi conjunta com os governadores, então, e por um mandato de 6 anos, e então a gente assumiu em fevereiro de 83 até 31 de dezembro de 88, e depois 1º de janeiro de 93 até 31 de dezembro de 96. Então, diante disso, pessoal, vocês podem observar que tudo isso está acontecendo graças justamente a quê? A evolução dos tempos, é claro, mas, Egon, fazer uma cidade, começar uma cidade, e o Gabriel falou muito bem sobre isso, o Gabriel Finato, né? Iniciar uma cidade não tendo dinheiro, com muitas dificuldades. É complicado, né? Um barracão, a Prefeitura Municipal era um barracão, onde hoje é a Prefeitura de Capão da Canoa, gente, onde hoje era o Parque de Máquinas, onde nós temos o edifício Pust, aqui em Capão da Canoa, que nós tivemos a felicidade de conhecer o seu Pust, né? Hoje, antigamente, era o barracão.
E assim por diante, Diego. Naquele barracão, nos anos 50, 51, o meu pai, meu tio e meu irmão mais velho, e os 2 irmãos, ali fabricavam esquadrias, janelas e portas para algumas casas pequenas, e o edifício Aimoré, primeiro edifício construído em Capão da Canoa, que foi iniciado em 48, se não me falha a memória. E Ramiro Correia era um visionário, porque criar Capão da Canoa do nada, totalmente nada, que era uma área jogada com meia dúzia de pescadores, e alguns que vinham no verão, passar o verão aqui e pescar, ele montou esse empreendimento, e nós chegamos depois, eles procuraram, meu tio era marceneiro, meu pai e meus irmãos não, era da agricultura, e viemos para cá, numa aventura até, mas o meu pai e meu tio, eles eram aventureiros, e a filha era toda mais ou menos também. Começamos então a trabalhar com o seu Ramiro Correia, e depois foi montado lá depois do Riachuelo, onde hoje é a funerária ali, Providência, mas que é Providência, ali foi montado um galpão para a marcenaria dos meus pais, meu pai e meu tio. Mas ali onde era a marcenaria, onde era a prefeitura, depois transformou-se num depósito de bebida e outras coisas, era um barracão. E ali nós alugamos do seu André Pustio por um valor, eu diria até quase que irrisório, porque ele também queria o progresso de Capão, sempre quis, e ali começamos o município, que era um galpão. E esses dias, Galhardo, um senhor, não sei, acho que até foi aqui, na saída, disse assim, como era bom aquele tempo, a gente chegava e batia na janelinha, que era uma guilhotina simples, a gente batia uma janelinha no gabinete e o prefeito atendia a gente pela janela. E uma das coisas, porque nós éramos uma equipe pequena, apenas 5 secretarias, porque não adianta criar um monstrengo e a coisa não funcionar. Era um grupo pequeno, e a comunidade, Galhardo, a comunidade com sede de crescer, com sede de progresso, ajudou muita parceria com pessoas de forma voluntária, mas, e sobre o galpão, um dia depois que saímos dali, o prefeito que nos sucedeu construiu a prefeitura nova, e em janeiro de 93 nós fomos para a prefeitura nova, e a parte interna nós tínhamos que equipar e tal, mas eu dizia, não adianta eu ter um castelo e a coisa esfriar, automaticamente vai esfriando, e eu sempre preferi aquele galpão onde tinha alma e coração. Isso eu digo para vocês com toda sinceridade. Ali havia alma e coração dos funcionários daquela época, falam isso sempre. E a gente foi peleando, né, galera? E hoje, com maior satisfação, a gente viu o aniversário de 44 aninhos, e que parece que foi ontem. Por exemplo, CTG João Sobrinho. Agora, o maior rodeio que até hoje aconteceu eu não estive lá, mas foi esse agora, que iniciou com uma cancha de carreira, aqui onde é a Santa Luzia, na época era Tiguera, para os mais antigos, para o pessoal raiz, lembra disso, era uma cancha de carreira que saiu do lado do hospital, e botaram ali uma cancha, e venderam aquela área, e adquiriram um pequeno grupo, aquela área do João Sobrinho, junto à Lagoa dos Quadros. Ali, também com a cancha de carreira, tinha umas baias de animais para cavalo, para cuidar, os carreiristas, né? E terminou apenas como CTG, com uma estrutura maravilhosa, que eu tive o prazer e alegria de como prefeito, como vereador e depois como prefeito, nós íamos aos fins de semana para lá com as máquinas que se tinha, batalhando sábado e domingo. O Valdir Reis, saudoso Valdir Reis, patrão daquela época, ele e a Lurdinha iam para lá fazer, como diz o caboclo do interior, a boia, o alimento do meio-dia, que a gente ia de manhã cedo e voltava de noite. A turma, engraçado,
motoristas e operadores e serviçais do município, da prefeitura, já vibravam quando se anunciava um mutirão naquele final de semana lá no João Sobrinho, sábado e domingo. Por quê? Porque olha, era um banquete, com alimento comum, mas temperado, gostoso, que o Valdir Lourdinha fazia. Então, eram lutas constantes. Tem um motorista, o Gildão, que quando me encontra, tem alguém junto, esse aqui é meu prefeito, porque uma vez eu ataquei eles no meio, a gente trazia material de Cornélios, um material melhor ali, e eu ataquei eles e, Gildo, passa para lá, pula para lá. E peguei, era um caminhão-truque, fui para a direção do caminhão-truque e vamos que... O que é isso, meu amigo Gabriel e Galhardo? Não é, porque ninguém é mais do que ninguém. E vou usar o termo bem chulo, peão. Se o peão tiver com o dono da fazenda, ele vai laçar muito melhor, vai domar muito melhor, vai cuidar muito melhor da fazenda, com o patrão, o dono da fazenda junto. Eu não era patrão e nunca tive fazenda, mas eu era, esses dias, falando com uma antiga funcionária, num lugar público, era minha colega. Nós fazíamos festa do funcionário público, todo mundo entreverado, como diz o gaúcho. Porque ninguém é mais... A gente realizou, naquela época, eu falei há pouquinho, acho que foi fora do ar, até comentei, o mundo está esfriando. Isso aí não, eu não vou dizer fulano, ciclano, beltrano, nada contra ninguém. Ao natural, o mundo está esfriando, está aí, se viu agora, o negócio da guerra lá e outras coisas, uns absurdos. A gente, em função dos colegas de trabalho, se fez anualmente nós tínhamos a Olimpíada também, a Olimpíada só do município. E aí realizamos uma Olimpíada de cidreira, de quadros funcionais, de cidreira a torre, de todas as prefeituras aqui em Capão da Canoa. Conseguimos a colônia de férias da CE, em Xangri-Lá, que naquela época era junto, inclusive, e a colônia de férias lá do INAMPS, antigo INAMPS, ou INSS, um prédio grande ali em Xangri-Lá, nos emprestaram para acomodar o pessoal. Se trabalhava muito. Olha, a turma agorizada pegavam mesmo. Agora, nas horas das festas, das brincadeiras, era uma coisa saudável. E acho que é assim que nós temos que lembrar o passado, não só aqui em Capão, o mundo tem que retroagir. O meu filho me disse um dia, pai, calma, pai, o mundo é cíclico. O que era ontem não é mais e vai terminar lá não sei quando vai voltar. A minha esperança é que realmente o mundo recue com todas as tecnologias, com todas, desde isso aqui, e etc., etc., que venha para ser usado para o bem. O bem-estar da família, o bem-estar de um local, o bem-estar de um país e do mundo, por que não? Essa é a minha esperança. Professores, eu tenho que relembrar isso. Criança tem que ser valorizada. Tem que ser, não é induzida, encaminhada. Osório, eu tive o prazer de ser vereador por 6 anos em Capão da Canoa, mas por Osório. Lá eu criei, não autoridade mirim, vereador mirim, onde as escolas se mobilizavam, eles escolhiam seus candidatos, e no dia da criança, eles tinham uma reunião solene como vereadores na Câmara de Vereadores. Depois disso, em Capão da Canoa, me disseram, parece que Xangri-Lá está fazendo. Parabéns, Xangri-Lá. Em Capão, nós criamos a figura de autoridade mirim. Desde vereador, prefeito, delegado, juiz, secretários municipais, tudo. Todas as autoridades que se tinha adulto como criança.
Sabe por quê? Isso eu já senti, eu já venho sentindo há muito tempo na política. Os políticos, esses já em fim de carreira ou em meio de carreira, eles não aceitam, a maioria não aceita que venha brotar novas lideranças. Que essas novas lideranças sejam cortadas, sejam rejeitadas, sejam com ideias novas, revolucionárias, boas para a sociedade. Eles, não, isso aí vai me fazer sombra, não quero. E por aí afora. Então, parabéns, Shangri-La. Vamos pensar nesse tipo de coisa, de incentivar a criança, o jovem, não só nas posturas, como o Gabriel falou, para ter uma saúde corporal melhor, mas em todos os sentidos. Vamos pensar grande. Consciência, cabeça, mente, né? Corpo, mente. Egon Birley, muito obrigado mais uma vez. Egon, na próxima quarta-feira vamos trazer assuntos importantes e palpitantes aqui. Hotéis, cassinos, a ilha do naturismo, não do nudismo, naturismo e muito mais. O Mississippi, tudo isso ideia desse homem. E ainda mais, cada temporada de veraneio chegava ao seu final e era uma festa em Porto Alegre. Em Porto Alegre, ele saía de Capão da Canoa, levava toda a estrutura, era o sorvete de Capão, que já foi internacional, já tivemos aqui, acho que 12, 13 edições, não me lembro mais, do Festival de Sorvete, com empresas. Tudo isso o Egon vai falar na próxima quarta-feira, porque nós estamos aí praticamente sobre a hora. Egon, gratidão, Egon, mais uma vez. Que bom que você está com a gente sempre às quartas-feiras aqui. Galhardo, eu quando venho aqui, eu termino olhando para trás, com saudade, mas não me arrependo de nada do que fiz. Eu me arrependo, gente, daquilo que não consegui fazer. Até quarta-feira. Legal, né? Muito obrigado a vocês que estiveram comigo nessa quarta e quinta-feira também. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Fiquem com Deus, sempre com Ele. Tchau, gente. Muito bem, Alexandre Ribeiro, mais uma noite para o Gaúcho.